que você faz, o que você estuda, para que as pessoas saibam a seu respeito um pouquinho. Boa noite. Em primeiro lugar, eu não sou acostumado com o microfone, talvez não fique bom assim, mas tudo bem. Está excelente. Foi. Então, como o Albert disse, meu nome é Jorge, tenho 21 anos, eu estudo oceanografia, né, na Universidade de São Paulo, estudo mar, essas coisas. E nos momentos vagos, né, eu gosto de estudar coisa, cultura popular brasileira, teatro, e agora, né, graças a Lucas e você e outros presentes, a palavra também, a palavra de Deus. E, aliás, né, eu estou aqui pelo intermédio de Lucas, que no ano passado começou a fazer um sarau, né, lá no Instituto de Física da USP, que chama-se Sarau de Quinta, né? Então, quinta-feira, na hora do almoço, eu acabei conhecendo ele, sem querer, nossa, por querer, né? Para aqueles que não sabem, o Sarau de Quinta é uma atividade que Lucas e a Juliana começaram a desenvolver junto com a comunidade aqui, uma parceria que a gente começou a fazer no ano passado. Lucas, fica em pé com a Ju, por favor. Onde você está? Lucas, senta. Lucas, você senta para eu mandar você ficar em pé, ok? Lucas, fica em pé. Obrigado. Lucas é missionário, ele é membro aqui da igreja junto com a sua família. Está ali a Ju e a Flora, e eles estão grávidos também do João. Eles são missionários da Cruzada Estudantil para Cristo, e eles são membros aqui da comunidade. E há um tempo atrás, tem quanto tempo o sarau? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Há um ano e meio atrás nós estávamos conversando na Rua Columbus, e ele estava falando sobre o que ele fazia, como que era. Eu falei assim, por que a gente não faz um sarau? Lembra disso? Vocês ajudam? Ajuda. A gente tenta fazer aqui. Você é o cara que está lá e a gente vai. E aí eu lembro que Guilherme, Eduardo, o Lízias também chegou a ajudar também. O Lízias está por aqui em algum lugar. Lízias também chegou a ajudar. Wesley, a Priscila, Tiago também, acho que chegou. A Natália chegou aí também. E aí, capitaneados pelo Lucas, foi desenvolvido o que foi chamado de Sarau de Quinta. E o Sarau de Quinta é um espaço onde os estudantes da USP, na hora do almoço, cantam, falam poesia, etc. E a gente testemunha do Evangelho. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: como foi o seu contato com o Sarau de Quinta? Como você ficou sabendo do Sarau de Quinta? E qual foi a sua primeira percepção quando você esteve lá? Bem, meu primeiro contato foi ir almoçar, né? Fica muito perto do Instituto de Física, lá de onde eu estudo, Instituto Oceanográfico. Aí, né, como de costume, eu fui quinta-feira almoçar. E aí, no caminho, eu vi lá uma pessoa, né, o Lucas, com um microfone, os instrumentos, o Gui, do... Aí eu olhei assim e falei, nossa, alguma coisa está acontecendo aqui, deve ser greve. Aí eu falei, vou comer, né? Aí fiquei andando e fui escutando ele falar, sarau de quinta, vai bem no começo, né? Começa meio-dia, por aí. Sarau de quinta, não sei o que lá. Eu sou uma pessoa que gosto muito de sarau, né? De poesia, etc. Eu gosto bastante mesmo. Falei, nossa, um sarau, que bacana, né? Ali não conhecia nenhum. Na física, pessoal muito famoso por ser muito nerd, assim. Realmente o pessoal não faz outra coisa, eles estudam bastante ou jogam uns joguinhos, etc, no computador. Aí eu falei, nerds. Eu falei, caramba, que legal, né? O pessoal da física fazendo sarau. Legal. Aí fui comer, falei, na volta eu passo aí. Aí voltei e fiquei assistindo, né? Aí o Lucas começou a falar de tentar mudar o mundo a partir de nós mesmos. Eu falei, não é da física, não. Aí eu fiquei lá, fui ouvindo ele falar, etc. Ele convidava as pessoas, né? Na física, o pessoal é muito tímido para isso, né? Falar poesia, cantar, sarau, né? Bem a realidade deles. E ninguém ia. Eu falei, não que eu fosse muito disso, né? Eu falei, eu vou lá. Aí eu fui lá, não sei agora que música eu cantei, mas eu peguei o violão, comecei a tocar, né? Comprado pelo Gui. Comecei a cantar lá a música, etc.
E aí foi um contato bem superficial, realmente, o primeiro contato. Foi algo, sou Lucas, sou Juliana, estou aqui fazendo sarau e aparece aí. Eu falei, aparece sim, né? Como eu tenho algo comigo que fala, se eu puder ir algo que me faz bem, eu vou. Né? Então, aí eu comecei aí, só faltei antepenúltimo. E me diz, Lucas, como aconteceu a sua aproximação com o Evangelho? Né? E qual era o seu conhecimento a respeito do Evangelho de Jesus antes dessa aproximação? Então são duas perguntas. Como aconteceu essa aproximação? A gente sabe que o sarau de quinta foi o ponto de contato, mas especificamente com o Evangelho, como foi e o que você sabia a respeito de Jesus antes disso? O meu contato, né, primeiro assim, foi... Calma aí, eu não lembro. Como aconteceu... Como foi o seu primeiro contato com o Evangelho? Com o Evangelho, com a pessoa de Jesus e tudo mais. Quem falou com você, como que foi? Porque você ia no sarau de quinta. Aí começou, esse foi o meio de contato. Mas efetivamente sobre o Evangelho, como aconteceu? Bem, comecei a ir para o sarau, né, como eu disse, como algo que eu gosto realmente. Falar poesia, cantar, etc. E aí fui conhecendo aos poucos o Lucas, né, conversando sobre o que a gente gosta, e muita coisa em comum, etc. Fomos aos poucos virando, né, amigos e descobri, né, que é missionário, etc. E estuda e ensina as pessoas a palavra de Deus. E aí, já fiz assim. Porque eu realmente tinha muito preconceito com pessoas desse tipo, né? Tipo assim. Porque eu, né, tive uma infância bem complicada mesmo, complicada realmente, né? Passei por grandes perrengues aí com a minha mãe. E não sei, as pessoas que eu vi se aproximar da minha mãe, né, com esse intuito, eu não consegui interpretar bem. Né? Claro, eu era muito pequeno, talvez não tivesse nem condição de fazer isso. Mas eu tentei fazer isso quando pequeno e eu não gostei. As pessoas que estavam se aproximando dos meus pais, minha mãe, naqueles instantes. Então eu realmente tinha um grande preconceito assim, com isso. Mas quando o Lucas veio me falar disso, né, como eu conhecia já bastante dele, eu não vi mal algum nisso. Eu consegui, né, através do Lucas, me aproximar do Evangelho, da Palavra de Deus. Eu digo todas as palavras, eu não gostava. Eu conhecia razoavelmente. Eu pegava a Bíblia para ler ela como um livro, assim. Pegava assim, vamos ver, está escrito aqui. Sem acompanhamento de ninguém. Às vezes que eu fui à igreja, a não ser aqui, foi com a minha mãe assim, ou minha avó assim, arrastando. Realmente não tinha contato, quase que nenhum. Uma última pergunta. Como que você se entende hoje? O Jorge, antes de conhecer a Jesus, pela instrumentalidade do Lucas, e o Jorge agora que tem um entendimento mais relacional com Jesus. Como que você diria, você falaria pra gente? O Jorge antes era assim, o Jorge depois tornou-se assim, no aspecto da relação com Deus. Acho que o Jorge antes, acho que posso dizer assim, que meio que negava Deus. Realmente, eu gostava muito de fazer o que fosse bom para mim e para as pessoas. Mas eu não tinha isso como algo que Deus está me incentivando a isso. Era algo meu, eu falava, eu vou ajudar a pessoa, mas por mim. Né? Vou fazer o que é bom para mim, mas por mim. Eu negava muito isso. Eu realmente me concentrava em mim mesmo só. Tentava carregar nas costas, nas minhas apenas. E a partir do momento que o Lucas, né, aconteceu todo esse processo, eu consegui ver que talvez seja um pouquinho maior do que eu. Né? Que não vou conseguir carregar o mundo, nem que minhas costas fossem bem grandes. E aí eu comecei a ver que eu queria ajudar as pessoas, eu falei, tem muita coisa errada aqui dentro ainda. Né? Tanto é que ontem, né, eu fui apresentar lá em Presidente Prudente, né? E eu passei sem querer, né? Falei, eu faço parte do Cavalo Duro por estudos de popular, nós vamos apresentar lá na Virada Cultural em Presidente Prudente. Aí eu passei em frente a um presídio, né? Estava terminada ontem. Foi o presídio que meu pai foi preso. Eu não tinha a mínima noção disso. Quando eu bati o olho assim, eu lembrei. Eu tinha 6, 7 anos que eu ia visitar lá com a minha mãe. Eu fiquei muito triste. Falei, nossa, como é ruim lembrar disso. Meu pai já não está mais vivo, etc. E infelizmente continuou nessa vida até falecer.
E eu falei, meu, caramba, se eu não conhecesse o Lucas e a Juliana e a palavra de Deus nesse momento, nossa, eu não sei o que eu faria. Realmente não sei. Aí eu parei, né, refleti muito, tentei buscar em Deus mesmo um conforto para mim. Então acho que, resumindo e respondendo a pergunta, acho que o Jorge, depois de conhecer o Evangelho e a palavra de Deus, foi uma pessoa muito mais consciente e conseguiu tomar decisões muito mais interessantes sobre a vida realmente. Acho que interpretar a vida é algo muito mais complexo do que nós podemos enxergar aqui nessa vida, né? Nessa esfera que nós estamos. Vamos orar com o Jorge? Luana, vem cá pra gente orar com vocês dois. Lucas, dá pra você vir? Pra gente orar junto? Alguém segura aí pra Lucas. O resultado surpreendente pode ser medido pela manifestação do poder de Deus. Quando o trabalho é excelente, nós temos resultados surpreendentes. É isso que Deus faz. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor fez e está fazendo na vida do Jorge. Muito obrigado pelo testemunho dele essa noite. Muito obrigado pela vida da sua namorada Luana, Senhor Deus, que também tem sido alcançada pelo teu Evangelho. Muito obrigado pela vida do Lucas e da Juliana, que se dispuseram, Senhor Deus, e abriram mão, se sacrificaram mesmo, e ainda continuam fazendo isso, para que o Evangelho se torne conhecido de outras pessoas. E obrigado porque o Senhor não nos deixa na mão, porque o Senhor nos traz resultados surpreendentes. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Por último, eu quero dizer